Barnabé considerou impossível ali ficarem por mais tempo. Novo atrito com as autoridades poderia prejudicar-lhe a tarefa. Paulo, entretanto, mostrava-se bastante resoluto. Se preciso, voltaria a pregar o evangelho na via pública, revelando a verdade aos gentios, já que os filhos de Israel se compraziam nos desvios clamorosos. Chamado a opinar, Onesíforo ponderou a situação da pobre moça, transformada em objeto da ironia popular. Tecla era noiva e órfã de pai. Tamires havia criado a lenda de que Paulo não passava de poderoso feiticeiro. Se na qualidade de noiva ela fosse encontrada novamente junto do apóstolo, mandava a tradição que fosse condenada à fogueira. Ciente das superstições regionais, o ex-rabino não hesitou um minuto. Deixaria Icônio no dia imediato. Não que capitulasse diante do inimigo invisível, mas porque a igreja estava fundada e não era justo cooperar no martírio moral de uma criança. A decisão do apóstolo mereceu aprovação geral. Assentaram-se as bases para a continuação do aprendizado evangélico. Onesíforo e os demais irmãos assumiram o compromisso de velar pelas sementes recebidas como dádiva celestial. No curso das conversações, Barnabé estava pensativo. Para onde iriam? Não seria justo pensar na volta? As dificuldades avultavam dia a dia e a saúde de ambos, desde a internação nas margens do Cestro, era muito inconstante. O discípulo de Pedro, contudo conhecendo o ânimo e o espírito de resolução do companheiro, esperou pacientemente que o assunto aflorasse espontânea e naturalmente. Em socorro dos seus cuidados, um dos amigos presentes interrogou Paulo com vivacidade. Quando pretendem partir? Amanhã, respondeu o apóstolo. Mas não será melhor repousar alguns dias? Tendes as mãos inchadas e o rosto ferido pelos açoites. O ex-doutor sorriu e falou prazenteiro. O serviço é de Jesus e não nosso. Se cuidarmos muito de nós mesmos nesse capítulo de sofrimentos, não daremos conta do recado. E se paralisarmos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com o Cristo. Seus argumentos pitorescos e concludentes espalhavam uma atmosfera de bom humor. Voltareis a Antioquia? Perguntou Onesíforo com atenção. Barnabé aguçou os ouvidos para conhecer detalhadamente a resposta, enquanto o companheiro retrucava. Certo que não. Antioquia já recebeu a boa nova da redenção. E a Licaônia? Olhando agora para o ex-levita de Chipre, como a solicitar a sua aprovação, acentuava. Marcharemos para a frente. Não estás de acordo, Barnabé? Os povos da região precisam do Evangelho. Se estamos tão satisfeitos com as notícias do Cristo, por que negá-las aos que necessitam do batismo, da verdade e da nova fé? O companheiro fez um sinal afirmativo e concordou resignado. Sem dúvida, iremos para a frente, Jesus nos auxiliará. E os presentes passaram a comentar a posição de Listra, bem como os costumes interessantes da sua gente simples. Onesíforo tinha lá uma irmã viúva, por nome Lloyd. Daria uma carta de recomendação aos missionários. Seriam hóspedes de sua irmã durante o tempo que precisassem. Os dois pregoeiros do Evangelho rejubilaram-se. Principalmente Barnabé não cabia em si de contentamento, afastando a ideia triste de ficarem completamente isolados. No dia seguinte, sob comovidos adeuses, os missionários tomavam a estrada que os conduziria ao novo campo de lutas. Após viagem penosíssima, chegaram à pequena cidade num crepúsculo pardacento. Estavam exaustos. A irmã de Onesíforo, no entanto, foi pródiga em gentilezas. Velha viúva de um grego abastado, Lloyd morava em companhia de sua filha Eunice, igualmente viúva, e de seu neto Timóteo, cuja inteligência e generosos sentimentos de menino constituíam o maior encanto das duas senhoras. Os mensageiros da Boa Nova foram recebidos nesse lar com inequívocas provas de simpatia. O inexcedível carinho dessa família foi um bálsamo confortador para ambos. Conforme seu hábito, Paulo referiu-se, na primeira oportunidade, ao desejo imenso de trabalhar durante o tempo de sua permanência em Listra, de modo a não se tornar passível de maledicência ou crítica. Mas a dona da casa opôs-se terminantemente. Seriam seus hóspedes.
Bastava a recomendação de Onesíforo para que ficassem tranquilos. Além disso, explicava, Listra era uma cidade muito pobre, possuía apenas 2 tendas humildes onde nunca se faziam tapetes. Paulo estava muito sensibilizado com o acolhimento carinhoso. Na mesma noite da chegada, observou a ternura com que Timóteo, tendo pouco mais de 13 anos, tomava os pergaminhos da lei de Moisés e os escritos sagrados dos profetas. Deixou o apóstolo que as 2 senhoras comentassem as revelações em companhia do mesmo até que fosse chamado a intervir. Quando tal se deu, aproveitou o ensejo para fazer a primeira apresentação do Cristo ao coração elevado dos ouvintes. Então logo começou a falar, observou a profunda impressão das 2 mulheres cujos olhos brilhavam enternecidos. Mas o pequeno Timóteo ouvia-o com tais demonstrações de interesse que muitas vezes lhe acariciou a fronte pensativa. Os parentes de Onesíforo receberam a boa nova com júbilos infinitos. No dia imediato não se falou de outra coisa. O rapaz fazia interrogações de toda espécie. O apóstolo, porém, atendia-o com alegria e interesse fraternal. Durante 3 dias, os missionários entregaram-se a caricioso descanso das energias físicas. Paulo aproveitou a ocasião para conversar largamente com Timóteo junto do grande curral onde as cabras se recolhiam. Somente no sábado procuraram tomar contato mais íntimo com a população. Listra estava cheia das mais estranhas lendas e crendices. As famílias judaicas eram muito raras e o povo simplório aceitava como verdade todos os símbolos mitológicos. A cidade não possuía sinagoga, mas um pequeno templo consagrado a Júpiter que os camponeses aceitavam como o pai absoluto dos deuses do Olimpo. Havia um culto organizado, as reuniões efetuavam-se periodicamente, os sacrifícios eram numerosos. Numa praça nua, movimentava-se o mercado parco pela manhã. Saulo compreendeu que não encontraria melhor local para o primeiro contato direto com o povo. De cima de uma tribuna improvisada de pedras superpostas, começou a pregação em voz forte e comovedora. Os populares aglomeraram-se de súbito. Alguns surgiam das casas pacíficas para verificar o motivo do compacto ajuntamento. Ninguém se lembrou das aquisições de carne, de frutas, de verduras. Todos queriam ouvir o desconhecido forasteiro. O apóstolo falou primeiramente das profecias que haviam anunciado a vinda do Nazareno e em seguida passou a relatar os feitos de Jesus entre os homens. Pintou a paisagem da Galileia com as cores mais brilhantes do seu gênio descritivo. Falou da humildade e da abnegação do Messias. Quando se referia às curas prodigiosas que o Cristo realizara, notou que um pequeno grupo de assistentes lhe dirigiam chufas. Inflamado de fervor na sua parénética, Paulo recordou o dia em que vira Estevão curar uma jovem muda em nome do Senhor. Crente de que o mestre não o desampararia, passeou o olhar pela turba numerosa. À distância de alguns metros, enxergou um mendigo miserável que se arrastava penosamente. Impressionado com o discurso evangélico, o aleijado de Listra aproximou-se, bracejando no solo e, sentando-se com dificuldade, fixou os olhos no pregador que o observava sumamente comovido. Renovando os valores da sua fé, Paulo contemplou com energia e falou com autoridade. Amigo, em nome de Jesus, levanta-te. O mísero, olhos fixos no apóstolo, levantou-se com facilidade, enquanto a multidão dava gritos surpreendida. Alguns recuaram aterrados, outros procuraram o vulto de Paulo e o de Barnabé, contemplando-os deslumbrados e satisfeitos. O aleijado começou a saltar de alegria. Conhecido na cidade de longa data, a cura prodigiosa não deixava a menor dúvida. Muitas pessoas se ajoelharam, outras ocorreram aos 4 cantos de Listra para anunciar que o povo havia recebido a visita dos deuses. A praça encheu-se em poucos minutos. Todos queriam ver o mendigo reintegrado nos seus movimentos livres. Espalhou-se o sucesso. Rapidamente, Barnabé e Paulo eram Júpiter e Mercúrio descidos do Olimpo, os apóstolos jubilosos com a dádiva de Jesus, mas profundamente surpreendidos com a atitude dos licaônios. Perceberam logo o mal-entendido.
Em meio do respeito geral, Paulo subiu de novo à tribuna improvisada, explicando que ele e o companheiro eram simples criaturas mortais, realçando a misericórdia do Cristo que se dignara ratificar a promessa do Evangelho, naquele minuto inesquecível. Debalde, porém, multiplicava os seus esclarecimentos. Todos lhe ouviam a palavra genuflexos em atitude estática. Foi aí que um velho sacerdote, paramentado segundo os hábitos da época, surgiu inesperadamente, conduzindo 2 bois engrinaldados de flores, com ademanes e mesuras solenes. Em voz alta, o ministro de Júpiter convida o povo ao cerimonial do sacrifício aos deuses vivos. Paulo percebe o movimento popular e, descendo ao centro da praça, grita com toda a força dos pulmões, abrindo a túnica na altura do peito. Não cometais sacrilégios, não somos deuses. Vede,